aqui é o Fala Vilhena. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Um prazer novamente estar aqui. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que vai até ajudar aí com relação ao Covid, nos proteger mais, aumentar a nossa resistência aí, trabalhando o nosso emocional. Então vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Um pouquinho diferente de independência emocional que nós falamos na entrevista passada. E com relação à inteligência emocional, hoje eu vou falar alguns tópicos aí para você saber se você tem inteligência emocional. Será que você tem inteligência emocional? Então, um dos pontos para saber é se você sabe controlar suas emoções. Quando acontece alguma coisa, que você fica com raiva, que você sente medo, como é o seu comportamento? A ansiedade, que inclusive até o Brasil está pesquisas segundo as pesquisas falam que o Brasil está em primeiro lugar em ansiedade no mundo, Então, isso é muito sério, porque quando a gente está com ansiedade, a gente fica, principalmente quando você pega aí o vírus do Covid, você fica muito nervoso. E isso faz com que a sua resistência baixe, porque o medo, gera aquele sentimento de medo, faz com que o seu organismo crie a sua resistência fique mais baixa do que o Covid, tá? Então, cuidado aí, se você tá com o vírus, não fique com medo. Faça os tratamentos certinho, se cuide, Não faça esforço físico durante o período aí da recuperação, mas evite ficar com medo, porque muitas pessoas, vieram a falecer por causa do medo. Então, o medo faz com que você pode ter um ataque cardíaco e faz com que a sua resistência baixe, a frequência do seu corpo baixa mais do que o próprio vírus. Então, fica um terreno bem apropriado para o vírus aí. Então, a inteligência emocional é isso. Aprenda a identificar suas emoções. Perceba como você está se sentindo, Há um tempo atrás, Jéssica, eu percebia que eu estava ficando muito nervosa por pouca coisa. E muito assim, uma vez tinha uma aranha no banheiro, aquelas aranhas caranguejeiras, mas ela era pequena. E eu nunca tive muito medo disso, fui criada no sítio, E eu fui matar aquela aranha, assim, tirar do banheiro lá. E eu saí de lá, fiquei tremendo. Eu falei, nossa, que estranho. Eu tive um comportamento diferente do que o comum. Eu percebi que eu ficava nervosa, eu ficava tremendo. Teve um dia que eu tive uma crise, eu fiquei nervosa e aí me deu uma crise, me deu falta de ar. E eu perdi as forças, eu não conseguia nem gritar, nem pedir ajuda, nem nada. Eu sentei no chão, passou. Porque a crise de ansiedade, ela dura de 5 a 10 minutos, Então, nesse momento, aí você começa, tô com algum problema. Normalmente a pessoa procura um cardiologista, porque o coração acelera, dá problema, e você vai achando que é problema de coração. Mas são muitos sintomas da ansiedade, E o medo faz com que a sua ansiedade aumenta, Então, começa a reconhecer aí as suas emoções. Quando você fica com raiva de alguém, você consegue se equilibrar ou você faz alguma besteira, xinga a pessoa, às vezes maltrata, próprio filho, Como é seu comportamento quando você fica com raiva? Você consegue manter o seu equilíbrio? Porque, assim, todos os sentimentos, eles são importantes. Nós precisamos ter medo, nós precisamos sentir raiva, precisamos ter tristeza e alegria. Faz parte, esses são os sentimentos primários aí. Então, faz parte da nossa vida esses sentimentos. Só que quando eles estão desequilibrados, aí começa a gerar problemas, O medo em excesso te dá ansiedade, O que é ansiedade? Medo do amanhã, medo do que pode acontecer. Então, você começa a se preocupar tanto com o amanhã e que você acaba o seu corpo desequilibrando. Então, começa a ter um desequilíbrio de mente e corpo, aí começa a ter as consequências que pode levar até a um ataque cardíaco, E como eu falei, muitos outros problemas de saúde, dor de estômago, dor de cabeça. Então, tem muitas pessoas que estão procurando um monte de doenças e é só excesso aí de ansiedade. Então, reconheça o seu corpo, como você era antes, quando você está bem, como você está agora. Observe suas emoções. Você já aconteceu alguma coisa assim, Jéssica, que você observou no seu comportamento? Já, gente, eu com esse estresse, igual ela tá falando, que às vezes a gente fica tão ansioso que a gente desencadeia muitas outras coisas. Eu desencadeei gastrite. A gente acha que às vezes fala assim, não, meu corpo, mas não é. Vem muito do nosso emocional. E minha gastrite é aquela gastrite nervosa. Então eu passava muito nervoso, muita raiva. Por quê? Porque a gente sempre diz, às vezes a gente guarda aquilo pra gente e vai remoendo aquilo. E aí o nosso corpo chega um momento que ele não aguenta. Ele explode ali, joga pra fora. E foi o que aconteceu. Eu desencadeei uma gastrite nervosa por conta aí de guardar sentimentos.
E aí, hoje em dia, a gente vive tratamento, vive cuidando com o que come, porque depois, uma vez que você tem, né, tipo a gastrite, a gente sabe que a gente vai ter que conseguir controlar agora com medicamentos, porque já lascou com tudo, então se não cuidar, a gente aumenta ainda mais os riscos. Mas é bem isso, é os nossos sentimentos ali reprimidos, que a gente engole, que a gente guarda, que a gente deixa de falar para outras pessoas, causam muito isso. E ela falando aqui, a Aline falando sobre a ansiedade, foi como eu disse no começo da programação aqui. As pessoas ouvem boatos e elas trazem aquilo para a vida delas, elas ficam nervosas, elas ficam ansiosas com aquilo e correm procurar. Como a gente está falando, houve aumento do teste do Covid, aumento ali em dinheiro, em reais, por quê? Porque muitas pessoas procuraram quando ouviram boatos de que poderia acabar nas unidades de saúde. Tá vendo como que é? As pessoas ouviram que poderia acabar, mas não acabou. E o que elas fizeram? Correram para comprar. Agora sim pode acabar, gente, porque tem um número muito grande de pessoas buscando por aquele produto, vai aumentar a produção, vai aumentar a mão de obra, vai aumentar a fatura de tudo, vai aumentar a matéria-prima e claro que o valor vai aumentar. Por quê? Porque muitas pessoas estão correndo atrás por conta de boatos. Então a gente vê como que o Brasil realmente está em primeiro lugar em ansiedade, porque as pessoas elas ouvem uma coisa e elas não têm tempo daquilo, de até daquilo processar, elas não sabem, não buscam as informações corretas e correm atrás daquilo. Como o medicamento que a gente comentou aqui, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo aqui sobre o medicamento que as pessoas estão falando, e o medicamento ele serve para um problema no estômago, gente, como se fosse uma gastrite. E aí o pessoal está comprando para combater a Covid. Vocês estão vendo como é que é? Se lançou o nome, falaram, as pessoas elas não buscam pesquisar sobre aquilo, elas não procuram ver certinho para que aquilo serve, ou se é verdade, se é verídico. Não, eu ouvi, pronto, vou lá. E aí um boato gera algo muito grande, porque se uma pessoa chegar ali, vamos supor, para um grupinho de 10 pessoas, falou aquilo, aquelas 10 pessoas vão falar, cada uma vai falar para mais 10 pessoas. E você imagina a bola que vai virar aquilo, uma informação que às vezes pode nem ser verdade. Exatamente, aí entra a emoção, né? As pessoas compram pela emoção, compram pelo medo ali de ficar sem. E o que acontece? Assim, quando começou o Covid, muitas pessoas começaram a comprar um remédio que era para quem tinha lúpus, né? Quem tinha doenças autoimunes, doenças sérias, que são medicamentos um pouco, às vezes, agressivo. E acabou que as pessoas que realmente precisavam do medicamento estavam em falta, que não podia ficar sem, né? Quem tem lúpus sabe que não pode ficar sem o medicamento. E as pessoas estavam ficando sem, né? Então, assim, a emoção faz com que as pessoas façam escolhas erradas que venham a ser prejudicial. Então, comece a observar suas emoções, como está seu comportamento, o que você pode... E o segundo tópico, o primeiro é observar suas emoções. O segundo é saber lidar com as suas emoções, né? Como eu disse, todos nós temos esses sentimentos que são importantes na nossa vida. Se eu não tiver nada de medo, eu vou fazer besteira. Então, tem que ter um pouco de medo. Só que o medo, ele não pode nos paralisar, né? O medo, ele é o maior ladrão de sonhos. E muitas pessoas deixam de realizar grandes sonhos por causa do medo. Né? Elas não correm nem o risco. Não, é meu sonho, vou tentar. Se não der certo, né? Pelo menos eu tentei, né? Não, muitas pessoas não têm nem coragem de tentar. Porque tem muito medo. Porque qual que é o maior medo das pessoas? Vê se a Jéssica concorda. É a opinião dos outros, né? O que os outros vão dizer. O medo de ser criticado, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado. Esse é o maior medo das pessoas. E muitas pessoas deixam de realizar grandes sonhos por causa desse medo. Inclusive, falam que, alguns especialistas falam que os cemitérios são os lugares que estão cheios de sonhos, né? Que é o lugar mais rico. Porque muitas pessoas morreram com seus sonhos guardados e pessoas que iriam fazer muito sucesso, que iam ganhar muito dinheiro com aquilo e elas morreram com os seus sonhos lá guardados, né? Então, que você possa reconhecer suas emoções para não deixar que o seu medo paralise, para não deixar que o seu medo baixe sua resistência, né? Para que você possa ter uma imunidade boa. Porque não é só o medicamento, né? Até nós estávamos conversando aqui, a Jéssica, o cuidado com o seu emocional, com sua imunidade, ele tem um conjunto aí. Você tem que cuidar das suas emoções, você tem que fazer um exercício físico, você precisa ter uma ótima alimentação e cuidar com a sua vida acelerada. Porque às vezes você acelera tanto a sua mente com as coisas do dia a dia que isso gera
um excesso de ansiedade aí sua resistência baixa. É onde, né, o vírus fica mais poderoso. Então, aprenda a lidar com as suas emoções. Raiva, por exemplo. Quantas vezes a gente sente raiva do nosso marido, raiva do nosso filho, raiva do patrão, né, dos pais, né? Os jovens às vezes ficam com muita raiva dos pais porque não deixam fazer o que eles querem, né? Só que a raiva também, ela é preciso ter um pouquinho, mas ela não pode ser descontrolada. Porque quando uma pessoa sente muita raiva, ela acaba fazendo besteira. Ela acaba muitas vezes com o patrão, você fala alguma coisa que não deve, é demitido. Com sua esposa ou seu esposo, na hora da raiva, você tenta resolver um problema ali na hora da raiva. Qual que é o resultado? Não vai dar certo. Então, muitas pessoas se separam por causa disso, porque não sabem controlar suas emoções. Quando você percebe, eu percebo quando meu marido tá nervoso, percebo que ele tá muito nervoso. Antes, logo que eu casei, eu ficava até com raiva quando ele tava nervoso. Às vezes eu até me afastava dele, ficava chateada, e eu criava outra confusão e deixava ele mais nervoso ainda. Mas depois, com o tempo, eu fui aprendendo a esperar o tempo dele. Tá nervoso, tá chateado? Às vezes eu pergunto, converso, vejo se eu posso ajudar ou não, e deixo ele no tempo dele, até quando eu ver que ele tá melhor, daí eu vou converso com ele. Então, porque a gente precisa dar esse tempo no relacionamento, porque tem muitas pessoas que sufocam ali, e a hora que a pessoa tá com raiva, ela vai descontar a raiva de outro problema na pessoa errada, né? Acontece muito isso, não é verdade, Jess? E acontece, às vezes tem pessoas que agem até sem pensar por conta da raiva. Vou até colocar aqui mesmo, os pais, às vezes, até na hora que a criança fez alguma arte, gente, criança é normal fazer arte, isso tá no sangue deles, eles são criança, são curiosos, eles querem fazer as coisas. E tem uns que são mais espoletas do que os outros, mas os pais conhecem realmente os filhos que têm. Então, se eles fizerem alguma coisa ali que você não gostou na hora, converse, se precisar, põe de castigo, mas não tente, gente, tipo, bater ali na hora que você tá com raiva de algo, porque depois você vai se arrepender. Vai se arrepender porque você pode machucar. Eu vi uma reportagem esses dias de um pai, um bebezinho, ele estava com tanta raiva porque a criança estava chorando, que ele socou a criança, vocês não têm noção. Ele matou a criança porque ele socou, porque disse que a criança estava chorando e estava irritando ele. Você imagina um negócio desse? Você imagina só? Então a raiva às vezes faz coisas, às vezes não sempre. A raiva sempre faz coisas que a gente vai se arrepender depois. Mas aí cabe a nós controlarmos, né? E o momento certo da gente colocar aquilo para fora que a gente tem que falar. Às vezes a gente conversa. No começo ali, conversou, mas fala assim, a gente resolve isso depois que a minha raiva passar. Para você não se arrepender. Porque o arrependimento depois, às vezes, pode não consertar algumas coisas. Exatamente. Então, todos os sentimentos têm um lado positivo. A raiva, ela te ajuda a te dar mais energia. Então, igual a Jéssica falou, se você está com muita raiva e você bate em uma criança, mesmo sendo uma criança grande, vai machucar. Vai deixar roxo. Porque você está usando toda a sua força com raiva. Quando você sente raiva, você tem mais energia. Então, nós precisamos aprender a usar o lado positivo dos sentimentos. Porque muitas vezes a gente está meio apagado ali, sem muita energia. E aí, de repente, acontece alguma coisa, você fica com aquela raiva, vou lá e vou fazer isso logo para parar de pensar nisso, né? Eu preciso terminar isso aqui logo. Então, usa a raiva para isso, para terminar um projeto, fazer alguma coisa que você precisa fazer, você está ali protelando. Mas não usa a raiva para ser agressivo, né? E falando em crianças, né, Jéssica comentando,